Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física terapêutica de pacientes em surto Health Security. Bem, hoje nós vamos se aprofundar um pouquinho sobre um tema, falar sobre a possibilidade de morte de um paciente psiquiátrico no momento da contenção. Né? Existe essa possibilidade de um paciente vir a óbito no momento da contenção? E existe realmente essa possibilidade, existem alguns fatores que são importantes, já aconteceu no Brasil. Quais são os fatores que levam a isso dentro da contenção? Será que existe algo dentro da contenção que a gente pode minimizar para que não aconteça isso? Será que a equipe toda tem essa consciência de quais são esses fatores que podem levar? Então o assunto de hoje é falar da possibilidade de morte dentro da contenção física, né? No momento da contenção ocorreu o óbito do paciente. Então, um dos fatores que a gente precisa às vezes analisar é o surto desse paciente. Às vezes ele é um surto mais brando, uma forma mais tranquila, às vezes é um surto na qual ele se mostra violento. Por que isso? Dependendo de como está o estado desse paciente, a equipe de contenção, às vezes ela tem que ser mais incisiva, às vezes ela tem que fazer uma abordagem mais rápida, ou às vezes a equipe não está preparada, a forma como foi abordado, o ambiente. Então existem alguns fatores. Então, como esse paciente está? O surto dele. E, com certeza, todo o processo do contexto da fazer essa abordagem. Dentro da possibilidade do surto desse paciente, nós temos que pensar também, que algumas pessoas não levam em consideração, mas que é importante, o tamanho desse paciente. Uma questão é a gente conter um paciente, uma criança. O adolescente, hoje, nós temos adolescentes jovens que são tamanho de um adulto, fortes. E dependendo da equipe de contenção, das pessoas que estão ali, se são pessoas mais magras, se são pessoas às vezes menos preparadas, porque é fácil julgar depois que aconteceu algo, certo? Mas nós temos que falar que a contenção física é o último processo que deve ser feito. Existe todo um procedimento de manejo verbal, tentar trazer o paciente para a realidade, tentar conversar com ele, mas quando realmente aconteceu a contenção, chegou a um ponto na qual não tinha mais solução realmente a não conter esse paciente, seja para medicar ou seja para transportar para um local que dê esse atendimento para ele. Então, o tamanho do paciente e a equipe é um fator importantíssimo. Por quê? Porque às vezes a forma como se vai conter essa equipe, por se sentir insegura ou com medo, vai utilizar de uma abordagem, de uma força, de uma técnica, às vezes que venha lesionar ou que venha ocasionar a morte desse paciente. Então é claro, o tamanho do paciente que está surtando influencia diretamente essa situação. Um outro ponto a ser considerado é o local aonde está ocorrendo, aonde a equipe de contenção irá realizar essa contenção. O local ele influencia bastante essa questão da possibilidade de ser uma contenção mais calma, mais tranquila. Por que eu digo isso? Se a gente for fazer, por exemplo, uma ideia de uma contenção física no ambiente externo, principalmente os profissionais socorristas, como que é feita essa contenção? Quantas pessoas tem? Existe um controle deste ambiente? Existe algum risco? Esse paciente pode ter algum objeto contundente, perfurante ou cortante que possa desferir algum ataque ou alguma ação contra esses profissionais? Dentro do ambiente familiar, o tamanho dessa residência, onde vai ser contido, é um quarto. Dentro do nosso curso Health Security, a gente fala sobre isso, Os ambientes, seja ambientes confinados, seja hospitais, pronto-socorros, que envolve também a ala psiquiátrica, que é uma ala mais controlada, banheiros, enfim, são inúmeros locais e esses locais vão interferir. Então, a equipe, o acesso que essa equipe tem a este espaço, a movimentação, nós entendemos que
a contenção física, ela é embasada em cima de um protocolo já estabelecido pelo Conselho de Medicina e de Enfermagem, são 5 pessoas para conter uma, né? Está lá, não é uma coisa que Marcos inventou, está lá, a gente trabalha em cima de um protocolo pré-existente, melhoramos a forma ou descrevemos a forma de abordar isso, mas a base é esse protocolo. Então nós precisamos de 5 pessoas para conter uma. E como essas 5 pessoas vão estar à disposição delas, né, no espaço geográfico da contenção, como que vai realizar essa contenção? Precisa de uma movimentação. E temos fatores que envolvem a movimentação do paciente. O paciente não vai ficar parado para que seja feita essa contenção. Mas quando o paciente às vezes se mostra alguns movimentos agitados e sai se movimentando, a dificuldade está em como essa equipe vai se posicionar e se o paciente muda, né, e a equipe está posicionada, essa equipe precisa se reposicionar. E se ele sai de uma pessoa que ia fazer a contenção em um determinado lugar e muda, essas outras pessoas, como que elas se dispõem? A gente, dentro do nosso método, a pessoa que de maior porte físico ou de experiência, ela seria a pessoa mais indicada para realizar a posição das costas, que estabiliza o tronco e a cabeça. E se esse paciente, na hora, montou-se uma estratégia de fazer essa abordagem e o paciente mudou de lugar, e a pessoa que vai segurar as costas é uma pessoa menor, as outras pessoas da equipe precisam dar esse suporte, porque aquela pessoa menor ou que tem menos conhecimento vai ter mais dificuldade de fazer o papel dela, a posição de costas e cabeça. Então, pensar em conjunto também está interferindo diretamente o local onde está feita essa contenção. Então é muito, mas muito importante o ambiente. As pessoas têm que, quando for fazer a contenção, imaginar que no momento de movimentação, que não é uma luta, né, mas o paciente está se debatendo, ele não quer às vezes ser contido, e a equipe busca segurar ele. E essa movimentação, dependendo do que está neste espaço, pode ferir todos eles. Nós sabemos de inúmeras histórias de pessoas que morreram por escorregarem e bater a cabeça no meio-fio, na rua, tropeçarem, e morreu. Imagine quase uma luta corporal na qual as pessoas estão tentando conter esse paciente. Eles é um paciente com uma força fora do comum e que está se debatendo muito. E a pessoa, ao segurar ele e girou para o lado, não percebeu que tinha um canto da parede e bateu com a cabeça ali, a parte temporal, e teve um traumatismo craniano. Então nós paramos para refletir sobre alguns pontos que é preciso estar analisando a equipe de contenção, todo o ambiente que vai ser feito a contenção, para que se tenha noção dos riscos, quais são os materiais que oferecem riscos, se tem algum material que este paciente pode ter acesso e ofertar alguma ofensiva contra a equipe, a quantidade de pessoas, né, que vai fazer essa contenção. Então é claro, o ambiente é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores importantíssimos a ser analisado para evitar, para prevenir, para ter o cuidado ao máximo de uma lesão ou de levar o paciente à morte. Vamos falar agora também dos pontos que é os envolvidos. Os envolvidos dentro de uma contenção, por exemplo, eu gosto de tomar café quente. Eu tenho a água aqui, mas às vezes um café gelado tem as suas particularidades. Um cafezinho quente, ou às vezes um cafezinho gelado, hoje está quente aqui, também é muito bom. Vamos lá. Os envolvidos. Nem sempre numa contenção, principalmente quem trabalha, socorrista, bombeiro, não tem 5 pessoas para conter uma, conforme o protocolo. Às vezes tem 2 ou 3 pessoas. O profissional pode pedir, desde que oriente, se tiver pessoas em volta, que ajudem a realizar aquela contenção naquele momento. E é claro que às vezes as pessoas podem querer ajudar ou não ajudar. É importante que quanto menos pessoas envolvidas numa contenção, estas pessoas têm que estar mais capacitadas, mais preparadas, porque ela vai fazer um papel
que é para 5 pessoas. Então você concorda que se eu divido um trabalho por 5, eu diminuo 4 pessoas, esse trabalho da quinta vai ter que ser dividido em todos os 4. Se eu tiro 2, fica somente 3. Agora você imagina a situação quando se tira 3 pessoas, eu fico com 2. Eu vou ter que dividir mais de 50% da contenção em 2 pessoas. E às vezes essa é uma realidade. Às vezes é uma realidade. Em alguns lugares do Brasil, os profissionais da área de segurança contribuem com os profissionais da área da saúde para uma contenção. Então, existe uma parceria, a polícia, outro órgão de segurança, vem contribuir em casos de pacientes psiquiátricos quando entra em surto. Então, quanto menos pessoa, mais difícil fica. Então, essas pessoas que vão realizar, que sabem que vão realizar uma contenção física, o chamado é para isso, ela precisa estar bem preparada. E bem preparada, eu estou falando em conhecimento, saber o que tem que fazer e desenvolver habilidades. Os 3 pilares da competência: conhecimento, habilidade e atitude. Querer fazer. Eu posso ter muito conhecimento, mas eu nunca treinei o suficiente, ou treinei muito pouco. É importante o treinamento. Todo profissional que eu conheço, que presta serviços, área de segurança, bombeiros, SAMU, o pessoal não precisa dizer onde estão as coisas, eles sabem onde estão as coisas, porque se eu tiver que procurar no momento de muita urgência ou emergência, segundos preciosos pode levar uma pessoa à morte. Então, saber o que tem que fazer, como fazer, se adaptar à situação, é importantíssimo. Então, quanto menos pessoas treinadas para realizar uma contenção, mais essas pessoas que foram treinadas têm que ter as suas habilidades afiadas. Afiadas quer dizer treinadas, aprimoradas. Eu sei que é difícil. Não estou dizendo que contenção física é algo fácil de se fazer. Mas, nos momentos que a nossa sociedade vive atualmente, de cobranças e de inúmeros outros fatores, tem levado cada vez mais a transtornos mentais e doenças psicológicas. Tem aumentado muito, mas muito, em todo o mundo. Só que não se evoluiu gradativamente a reestruturação e a preparação dos órgãos de saúde. A gente está vendo, nessa época de pandemia, do coronavírus, a quão dificuldade de profissionais treinados, às vezes, se consegue recursos, números de leitos, preparados esses leitos com oxigênio, com equipamentos, mas falta profissionais. Claro, a demanda tem aumentado muito. Então é importante a gente ver que já fala-se há muito tempo das doenças, dos transtornos mentais, mas não está andando na mesma velocidade a reestruturação, o conhecimento, o treinamento para isso. A contenção física de pacientes, eu já trabalho com ela, vai fazer quase 10 anos. E a gente ouve muito pouco falar sobre isso. Ah, mas eu não gosto, eu não quero. É perfeitamente aceitável que você às vezes não se identifique. Mas vamos e venhamos, tem se aumentado a necessidade. Então é melhor ter um conhecimento e nunca precisar usar do que eu ter uma ocorrência, uma situação e não saber fazer. Na qual eu me coloco em risco e coloco em risco todas as pessoas em minha volta. Porque quando você chega com um uniforme de uma organização da saúde, as pessoas vão acreditam que você está preparado e treinado para aquela situação. E eu já ouvi inúmeros comentários de pais, de pessoas, de pacientes psiquiátricos, esquizofrênicos, que falaram assim, olha, os profissionais não sabiam o que fazer, não realizaram a contenção. Ficavam com medo, chamavam a polícia, e quando veio a polícia também não ajudavam, dava para ver o medo. E é difícil,
mas não que seja impossível. Nada que o treinamento não venha fazer essa preparação. E entenda que um treinamento, um bom treinamento, eu digo isso porque eu aprendi muito quando eu comecei a ministrar na realidade, instrução para a área de segurança. Então, eu já dei aula, atualmente não, para a área de segurança, há alguns anos, de mobilizações, de algemamento, de retenção de arma de fogo, de contra-retenção de arma de fogo. Já fiz treinamentos na área policial para entender a verdadeira realidade e a necessidade, porque não adianta alguém chegar de fora e dizer assim, tem que ser feito desse jeito e não conhece a realidade. Então é importantíssimo entender a realidade para que você possa ofertar uma solução frente à realidade daquelas pessoas. E a área da saúde foi a mesma coisa, entender qual é a realidade. Então eu precisei me envolver, conhecer o dia a dia de profissionais da área da saúde, as suas dificuldades, para que eu possa entender esse emaranhado de necessidades, pensar numa solução, preparar, treinar, verificar, reavaliar, reestruturar novamente, até chegar em algo que seja bom, que seja de mais fácil acesso, de mais fácil aplicabilidade e que realmente traga bons resultados. Então eu digo para vocês que muitas pessoas dão treinamento de 0 a 100. Então, como a gente está falando assim, a possibilidade de levar um paciente a óbito vai levar, porque os treinamentos ou eles são muito brandos, ou eles chegam a um nível que as pessoas que são pequenas, são fracas, ou que não se sentem na possibilidade de realizar aquela contenção, elas falam assim, isso não é para mim. Eu não sei fazer contenção, ela é muito violenta ou é muito forte. O treinamento precisa ser gradual. Não posso pegar uma pessoa que já tem o conhecimento e vamos simular um paciente em surto. E de repente fazer uma situação muito forte, uma abordagem muito incisiva, que a pessoa se machuca e fala assim, não, eu não quero fazer isso. Claro, lesões podem ocorrer, não vou dizer que não. Porém, o treinamento é essencial. A metodologia de ensino é importante. Então eu digo isso para vocês, por quê? Porque a gente busca desenvolver o treinamento de forma gradual. Se eu vejo que a equipe não tem o conhecimento ainda enraizado, não tem habilidade bem treinada, por que eu vou realizar uma vivência ao extremo se aquela pessoa não tem condição, aquele grupo não tem condição de fazer aquilo? Então o negócio tem que ser um pouco mais devagar. Mas voltando um pouco lá. Então é importante a equipe estar preparada, quanto menos pessoas, mais essa equipe precisa estar preparada para realizar aquilo ali, preciso ter esses conhecimentos, eu falo bastante nos outros vídeos, treinados, e esses são fatores que desenvolvem um fator que é a equipe não está bem preparada para realizar a contenção. Um outro fator que envolve indivíduos no momento da contenção são os familiares. Uma contenção na qual os familiares estão por perto, às vezes, tem familiar que acha que aquilo vai matar o familiar dele, a tipo de abordagem. E é claro, tem abordagens que pode até demonstrar isso daí. Então já houve casos relatados que o familiar, em vez de ajudar a conter, queria tirar os profissionais da saúde de cima do momento da contenção, quer dizer, dificultava mais ainda a contenção. Então, é importante pensar que em alguns momentos, se possível, ter uma área segura, que não tenha curiosos em cima, que dificultem esse processo de contenção. Por quê? Porque pode até colocar em risco a vida deles. Se o paciente sair correndo e trombar ou qualquer outra coisa, pode machucar essas pessoas. Então é importante que ela se mantenha distanciada, se necessário. Se ela vai ajudar a conter, quem está realizando a contenção e tem o conhecimento, explique exatamente o que ela vai fazer antes da contenção. Olha, eu preciso da sua ajuda, que você me ajude no momento da contenção. Você vai fazer isso, isso, isso. Preste bem atenção no que eu vou falar. Se eu pedir para você segurar o braço e colocar ele desse jeito no solo, você vai fazer desse jeito. Ainda mais se o paciente estiver berrando, você vai fazer desse jeito porque é a forma segura de se fazer. Então você vai instruir essa pessoa a realizar isso. Que é possível, ter esse tipo de atitude, a convocar alguém para ajudar, desde que não tenha pessoal para realizar a contenção como ela deve ser, com 5 pessoas para conter um. Tá? Então, os riscos. É importante avaliar os riscos.
o risco da contenção. Se nós pararmos para avaliar que eu vou conter uma pessoa que existe, que é difícil a visibilidade, ela está numa área na qual não tem uma boa iluminação, na qual eu não consigo ver o que está na mão dela, às vezes ela está com um casaco, uma roupa, que é difícil ver o que ela está guardando, né? Eu não consigo ver se ela está com uma arma perfurante, cortante, contundente, ela faz um movimento muito brusco, ameaça a vir para cima e recua. Avaliar o risco de uma contenção é essencial. Por quê? Pode ser que eu precise pedir apoio para realizar essa contenção. E não faça essa contenção. Então, avaliar os riscos fazem com que você, às vezes, não exagere na abordagem a este paciente psiquiátrico. Ah, mas precisa ser feito agora. Ótimo. Desde que você tenha consciência dos riscos. Quem sabe, se tem os familiares ali, avisou os familiares das consequências. Os familiares estão de acordo, porque o risco é enorme e precisa ser feito, ótimo. Todos estão de acordo, né? Você relata isso lá no boletim de ocorrência que você está realizando no prontuário, né? Enfim, o familiar assina, né? Você viu que está lá o cara se debatendo e tal, está todo mundo ciente que vai ter feito e tem algum risco dentro disso, né? Ou o risco é bem maior frente àquele cenário. Então, é importante avaliar, porque nós estamos falando da morte do paciente psiquiátrico, mas também tem a morte de quem vai conter. Existe essa possibilidade? Existe. E aí precisa analisar os riscos. Então, existe muito de os profissionais estarem com medo, ele avaliar o risco de colocar a sua vida em risco, e aí ele prefere não arriscar, não fazer essa contenção. Chama um apoio para fazer isso. E não está nada de errado, porque nós temos, é a nossa vida, não é a vida de ninguém. Então eu preciso, dentro dessa situação, avaliar e ver qual é a melhor escolha que salvaguarde a vida do paciente e a vida da equipe de contenção. Nós falamos, eu falei um pouco antes sobre a quantidade de pessoas, né, que são os envolvidos. A quantidade de pessoas é importantíssima e a quantidade de pessoas preparadas para realizar a contenção física. São fatores que nós não podemos deixar de lado. Eu já tive grupos que realizaram o curso de contenção física de pacientes de surto, o Health Security, que me mandaram uma mensagem de e-mail e falaram: pô, professor, um instrutor, a gente fez a contenção e não deu certo, aconteceu isso. Aí eu fiz uma pergunta básica: depois que vocês fizeram o curso, quantas vezes vocês treinaram? Nenhuma. Foi essa a resposta que eu tive. Eu falei assim: vocês falharam na habilidade. Vocês tinham conhecimento, mas não tinham habilidade. Eu já fiz alguns cursos que eu não desenvolvi eu não dei continuidade de me aprimorar. O que aconteceu depois de algum tempo? Eu esqueci. Porque a contenção, ela não é algo comum que você vai fazer todo dia. Por exemplo, entrar no carro para se deslocar, ou pegar a bicicleta para se deslocar. Quem pega o seu veículo, a sua bicicleta, o seu automóvel para se deslocar a algum local, você faz isso constantemente, todos os dias. Então, você faz aquilo com uma certa habilidade. Então, nós concordamos no seguinte ponto, que se eu não faço aquilo todos os dias, existe uma grande probabilidade que eu vá esquecendo. Como a contenção, ela é a última opção dentro de um paciente em crise, que ela é a última escolha a ser feita, eu não treino, eu não tenho essa habilidade aguçada no meu dia a dia. E isso é tudo na vida. Se, por exemplo, eu sou médico e faço uma cirurgia, ela é uma cirurgia importantíssima, eu sou meio que o único, mas eu faço ela uma por ano, uma a cada 2 anos, você concorda comigo que a chance de eu cometer um erro é muito grande. Se eu não achar uma forma de vivenciar isso mais, de eu treinar, a possibilidade de erros é grande. A possibilidade de erros numa contenção está na quantidade de vezes que você faz uma contenção.
Isso é com tudo na vida. O quanto você pratica e desenvolve aquilo é primordial. Então, lembre-se, não tem como você fazer uma boa contenção realizando uma única vez. E cada caso é um caso. Por isso que o treinamento é importante. O treinamento vai me dar autossegurança, vou me sentir mais preparado para fazer uma contenção. Se eu treino pouco e não faço contenção, às vezes eu vou ter medo de realizar, medo de me machucar, medo de machucar o paciente, de levar ele a óbito. E eu preciso ter essa segurança. E isso vem com conhecimento e habilidade. E depois, como se fala da competência, a atitude, realmente fazer aquilo. Então, quando eu comecei a conhecer a realidade dos profissionais que trabalham com pacientes psiquiátricos com transtornos mentais, essas pessoas são heróis, heróis da sociedade. Porque não é qualquer um que vai colocar em risco, que querendo ou não é um risco, a sua integridade, a integridade dos seus amigos para ajudar um outro ser humano. Não são todas as profissões. Você veja os bombeiros, os policiais. Quando eu ministrei treinamento para a área de segurança, e fora disso, né, os amigos, alguns falavam às vezes mal de policial. Existe policial que faz coisas erradas, não vou dizer que não, mas muito policial que faz muito bem para muita gente. E aí a pessoa reclama da abordagem policial, é muito incisiva, ou seja lá o que for. Eu falo assim, se ninguém cometesse erro e seguisse as regras da sociedade, não precisava de polícia. A polícia não precisava estar lá. As pessoas não conhecem que a abordagem policial, ela tem etapas, se chama o uso progressivo da força, ou uso diferencial da força. Quer dizer, o policial se coloca frente a uma posição, a figura dele, a ideia é coagir as ações de algumas pessoas. Se essa pessoa não o respeita e continua fazendo, ele dá o seu manejo verbal, comando verbal. Se isso não continua, ele vai utilizar de meios, de algemas, de mobilizações, para prender aquela pessoa que está transgredindo a lei e a ordem. Se isso não adiantar, vai usar de meios, de artefatos não letais, até chegar no letal. A chegar ao letal, quer dizer que você, que julga uma abordagem policial, você fez errado, lá do início. Se com a presença dele você não fizesse o errado, você não precisava fazer aquilo. Então, uma pessoa que coloca em risco a sua vida, deixar a sua família para ajudar o outro, para mim é um guerreiro do bem. Você imaginar bombeiros militares, bombeiros voluntários não recebem nada, não ganham nada. Estão lá dispondo o seu tempo. Imagine que tempo é vida. 1 hora no relógio não volta atrás. Se 1 hora não volta atrás, 1 hora que passou eu fazendo bem para alguém, eu doei a minha existência, que eu podia estar desfrutando de prazeres com a minha família, descansando, assistindo um filme, mas não, eu dei 1 hora, no bombeiro voluntário, se eu não me engano, um plantão de 24 horas por mês. Então, 2 plantões de 12 horas, um de 24 horas. Eu dei 24 horas de um mês da minha existência, da minha vida, me coloquei em risco para ajudar alguém. Isso para mim é guerreiros do bem. Tá? Você não ganha salário nenhum e coloca a sua vida em risco. Mesmo aqueles que ganham salário, eles não ganham salário para colocar a sua vida em risco. Porque se qualquer um que dá aqui que está assistindo o meu vídeo disser que ganha um salário para colocar a sua vida em risco, a gente vê isso, por exemplo, aqueles seguranças, né, que ganham uma grana violenta para fazer a segurança de pessoas famosos, ou enfim, o VIP. Ela ganha para isso, e é muito, muito dinheiro. Mas ela tem que ter consciência que ela vai colocar em risco. E muitos não colocam sua vida em risco. Então, essas pessoas que fazem esse trabalho é um guerreiro do bem. Né? Ah, mas por que guerreiro? Porque ele entra quase num combate. Às vezes numa guerra de sobrevivência pela sua vida. Se o paciente vir
mesmo que inconsciente, dentro de um surto para cima dele, ele buscar se salvar e ainda salvar a vida desse paciente, qual era a denominação que eu dou para esse tipo de profissional? Não tem outra, gente. A sociedade devia reconhecer mais muito, rasgar muita seda para esse profissional. Então, os diversos trabalhos sociais que eu fiz e que ainda faço, poder conviver com essas pessoas e entender o seu universo, é ver que a sociedade não conhece os verdadeiros guerreiros. Chama jogador de futebol como guerreiro, como um herói. Não, a minha denominação de guerreiro-herói são outros. Então, é importante, de suma importância, a gente ajudar as pessoas que realmente são cidadãos, que contribuem com a sociedade. E esses profissionais precisam ser bem atendidos, precisam de apoio, precisam de suporte. Eu ouço muito pouco alguém fazer ação social, trabalho social com quem faz ação social. Muita gente faz ação social, beneficente com criança carente, ótimo. Quando eu fui fazer ação social, um trabalho social na área de segurança com policiais, em dar treinamento sem cobrar nada, o que eu vi foi assim, ninguém vem fazer o bem pra gente. Uma ação social é raro. Quando eu fui ministrar instrução para o 22º Batalhão de Infantaria aqui em Joinville, né, de abordagem de pessoas alteradas em veículos, extração dessa pessoa alterada do veículo. Quando eu fui dar esse treinamento de mobilizações, de algemamento e tal, lá no Exército, o capitão falou assim, Instrutor Marcos, muito obrigado, eu queria dizer o quanto é importante a sua presença nos ensinando, porque acontece uma enchente, chama o Exército. Acontece um deslizamento, chama o Exército. Acontece uma pandemia, chama o Exército. Chama o Exército, chama o Exército. Mas ninguém me pergunta se o Exército precisa de alguma coisa. Ah, mas tem a nação. Mas tem pessoas ali. Tem pessoas que às vezes um conhecimento de um pode agregar para esse grupo que faz o bem. Eu estar compartilhando esses conhecimentos, de uma certa forma, é o eu ajudar a todos aqueles que passam por dificuldades. E não somente profissionais que trabalham com isso. Começaram a me procurar pais de crianças e adolescentes autistas. Até então, o trabalho embasado dentro de uma ala psiquiátrica, onde eu criei um método de contenção Health Circuit, foi para pacientes psiquiátricos, na qual uma classe de profissionais, quando precisa, vai fazer a contenção. E o protocolo deste curso é embasado para profissionais que fazem a contenção sobre a coordenação, orientação de um médico, no caso de urgência, emergência, um enfermeiro. Mas aí bateu aqui na minha porta uma realidade que até então também não conhecia. Eu poder compartilhar conhecimentos é uma forma de empatia, de benevolência com quem está precisando. Pode ser que muitas dessas informações sejam para uma equipe de contenção, né? Algumas dicas que eu dou de contenção e tal. Mas tem muitos pais que falam assim, eu não sei o que fazer quando meu filho começa a entrar numa agitação psicomotora, entrar em crise. Às vezes, na região onde eu moro, na cidade onde eu moro, não tem profissionais que fazem esse atendimento, que dão esse apoio. E daí? E eu comecei a ver que o meio online, a internet, era um meio fácil de chegar a inúmeras pessoas. Por exemplo, às vezes tem gente do norte do país que quer esse treinamento. Não tem como. Eu sou do sul do país, né? Eu moro em Santa Catarina, em Joinville. E às vezes a distância impede, né? Para eu realizar esse curso tem que ter um número de pessoas, porque tem um custo para fazer isso daí. E às vezes tem 2 pessoas passando por dificuldade. Então, por mais que seja às vezes pouco, né, essa informação, pô, queria fazer o curso todo, não tem condição de fazer o curso. A informação que está sendo disposta aqui já dá uma luz que melhorou 5, 10, 15, 20, 50% as situações que essa pessoa estava passando. Quando você consegue fazer isso, é realmente estar comprometido em fazer algo para melhorar. Então, correlacionando com aquilo que a gente estava falando sobre o conhecimento da equipe, é chegar a informações a pessoas que são profissionais, que trabalham na área, ou não profissionais,
que não trabalha na área, começamos a entender que, por exemplo, não é somente um socorrista, um bombeiro, que faz o atendimento pré-hospitalar, um enfermeiro, um médico, mas a recepcionista de uma clínica. Chegou até nós, recepcionista de clínicas fazendo esse curso. Eu falei, mas eu não estou entendendo. Por quê? Porque às vezes o paciente está surtando na recepção. E no momento da contenção, é essa pessoa que está ali para ajudar. Não paramos para refletir que hoje a inclusão leva crianças com necessidades especiais às escolas. Você acredita que todos os profissionais que estão dentro de um ambiente escolar estão preparados para uma situação de uma criança em surto? Eu não estou afirmando e dizendo que tem que ter 5 pessoas para segurar uma criança. Mas quem vai fazer essa contenção precisa ter noção. Uma dessas noções é a morte de um paciente que, por um erro, por uma abordagem, por não saber fazer, ocasionou uma lesão grave e matou essa pessoa. Eu acredito que daqui a muito pouco tempo à frente, contenção física é um conhecimento que quase todos vão ter que saber fazer. Do jeito que anda a nossa sociedade, com transtornos mentais, pelo estilo de vida que nós escolhemos, é assustador os números de casos que vem aumentando. Os relatos que me vêm de bombeiros, profissionais bombeiros, SAMU, Marcos, aumentou em 60% as ocorrências com pessoas em crise, em surto. 70%, 75%, tem lugares que aumentam mais de 80% o número de chamados. E vou dizer, muitos locais, eles não têm estrutura. O Estado, o repasse de verbas, é dificuldade. Então, é importante o conhecimento, preparar a equipe, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Quando a gente fala da equipe estar preparada, me vem uma dúvida que ocorre bastante. Será que o conhecimento que esse pessoal obteve está bem digerido? Está bem trabalhado? Porque uma coisa, você ter uma vivência, um conhecimento, entender do modo geral. Mas cada contexto, cada parte, cada abordagem foi devidamente mastigado, processado, para que eu entendesse todas as nuances de uma abordagem. Então, um dos fatores que a gente faz dentro do curso é o curso prático. Nós temos uma parte teórica, mas o curso todo é prático. Algumas equipes, né? São 5 pessoas e uma faz o papel de paciente, são 6 pessoas por equipe. Enquanto uma equipe faz o exercício, as demais ficam paradas observando. Ok, paciente nessa situação, sentado, paciente encostado na parede, paciente agressivo, paciente com objeto na mão, enfim, inúmeras situações a gente cria aqui. A equipe fez a abordagem. Opa, vamos cronometrar o tempo. Cronometrou o tempo, pum, diminuiu, aumentou. As pessoas que estão observando, feedback. O que vocês observaram que foi diferente? O que vocês observaram que poderia melhorar? Isso cresce em muito a equipe de contenção. E eu entendo, eu tenho analisado uma situação de fazer um evento anual. Só de quem fez o curso. Por que anual? As pessoas me chegam com algumas dúvidas que às vezes eu entendo, né? A dificuldade de reunir, por exemplo, veio só 2 ou 3 pessoas para fazer o curso de uma região, então não conseguiu fazer 5, ele vai ter que replicar isso. É claro que a pessoa que veio aqui aprender, ela tem uma certa vivência. Até chegar lá, dentro da cidade dela, se demorar muito tempo, ela não vai conseguir replicar, mas nunca 90% do que ela aprendeu. Pode ser que ela replique com uma certa facilidade, certas coisas, mas outras vai ficar carente. Então, quem não fez o curso direto, que vai aprender através dessas pessoas que realizaram o curso, vai ter um déficit. E, dependendo do tempo de demora, vai com certeza
perdendo mais detalhes. Então, quando eu falo de digerir o conhecimento, é realmente praticar, estudar, analisar, e o engrandecimento deste conteúdo, quanto mais a gente vai remoendo ele, quanto mais a gente vai estudando as nuances dele. Então, por exemplo, estou estudando essa possibilidade de uma vez por ano abrir uma quantidade de vagas, porque vai ser prático, de montar uma grande vivência de pessoas do Brasil todo, que realizam um curso, até se tiver gente fora do Brasil, futuramente. O número de vagas vai ser limitado, com certeza, para que a gente possa fazer estudos. Né? Equipes contêm, outras observam, porque a gente observou uma grande, mas uma grande evolução quando as pessoas que estavam observando, porque quando a gente faz a contenção, a gente não tem como se ver, mas ao observar outra equipe fazendo, essa pessoa fez assim, ela podia ter caído desse jeito, ela quase bateu com o rosto no chão, olha, você entortou muito a cabeça do paciente, o paciente disso. Esse feedback é enriquecedor se fazer isso. Então, a gente tem estudado essa possibilidade de fazer esse encontro para realmente tirar dúvidas, realmente estudar, realmente mastigar o conhecimento, mastigar, digerir bem essa informação para que se tenha uma habilidade fora do normal no momento real da vida, uma contenção real. Então, eu já tive possibilidades de alguns grupos fazer uma reciclagem e aí eu já falava assim, anotem as suas dúvidas. Então, quando eu cheguei lá, eles falavam assim, aconteceu isso, nós fizemos isso, deu mais ou menos. Nós fizemos isso, aconteceu isso, deu errado. Nós fizemos isso, fez aquilo, aconteceu dessa forma. Quando chega com esse nível de conhecimento, a gente pode trabalhar muito específico cada caso. E cada caso que a gente consegue trabalhar, a gente consegue mastigar mais a informação. Essa informação mais mastigada fica mais fácil para a pessoa entender. E ela, puxa, eu não tive essa ideia, não tive essa sacada, deixou passar isso. Realmente, essa pessoa estava com esse déficit, ela estava fazendo isso, não era dessa forma. Então, foi um diferencial enorme fazer isso. Frente a esses fatores que nós estamos conversando, e indicadores na qual precisamos analisar para evitar, para que não ocorra a morte de um paciente psiquiátrico no momento da abordagem. Todos da equipe têm conhecimento do momento, todos da equipe têm o conhecimento de qual é o momento exato de fazer a contenção, porque observamos dentro dos treinamentos que quando uma pessoa aborda e o outro, ou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, demora para fazer a contenção, a função dele, sobrecarrega esse primeiro. Então por isso que a gente fala sobre treinamento, agora estou esmiuçando um pouco mais, né, do que é ter a habilidade. Falta treinar para que ache o time de cada posição. Você imagina que existe o time geral da contenção. Qual é o time que se leva para fazer isso? Mas existe o time de cada posição. O time de cada posição está relacionado com diversos fatores, como o ambiente, a equipe está treinada, se tem mais pessoas envolvidas. Tudo isso é treinamento. Então, se a pessoa que vai segurar o braço não compreende o momento dele segurar o braço, ele pode jogar tudo fora a contenção, porque ele se antecipou a pessoa que vai segurar o tronco e a cabeça, fez uma abordagem. Se o interlocutor faz uma abordagem e a pessoa que vai segurar o tronco não sabe o seu time, prejudica toda a contenção. Se a pessoa que está no centro se afoba, muda o time. Se o paciente se movimenta no momento da contenção, o time muda muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, o time de como é feito cada coisa no momento da contenção
É um fator também primordial. E o treinamento, ele vai levar a isso. Por isso que, mesmo que a pessoa venha fazer o curso, ela precisa treinar isso, e ela vai sentir essa dificuldade, e muitas pessoas entram em contato comigo, professor, instrutor, aconteceu isso, tal. Eu falo, olha, tá faltando isso, melhorar isso, tem que ser a equipe. Filma para mim, filma e me manda o treinamento de vocês. Eu vou te dando esse apoio. Então, o pessoal que realiza o meu curso, eu dou esse suporte para eles. De estar assistindo o vídeo, de estar analisando, de quem sabe, poxa, ó, perceba isso daí. E é claro, às vezes, mesmo quem não fez o curso comigo, tem essa condição de ver. Se você vê que a contenção demorou muito para ela acontecer, tem algo de errado. E aí, é claro, a pessoa que tem mais experiência, ela tem que ficar lá de fora para ver o que está acontecendo de errado. Para ver o que a equipe está errando. Vamos lá para o próximo tópico. Dentro dessa busca para evitar uma lesão, para evitar o óbito de um paciente psiquiátrico no momento da contenção, um dos fatores que eu levo em consideração é a habilidade do grupo em se adaptar em cada posição no momento da contenção. Todos da equipe sabem fazer todas as posições da contenção de 5, são 5 pessoas para segurar uma. Então são 5 posições que a equipe precisa saber, 5 posições, e ter o conhecimento e a habilidade de realizar as 5 posições. Quando a equipe não tem esse conhecimento e essa habilidade, se precisar de alguém mudar uma posição, cai por terra a contenção do grupo. E aí a possibilidade de vir a óbito, mas o que isso está relacionado com o óbito do paciente? É porque alguns que estão realizando a contenção vão ter que usar de mais força, de mais meios para conter o paciente, porque um da equipe deixou de fazer o que ele tinha que fazer. E sobrecarregou o grupo. Quando 5 pessoas têm uma certa dificuldade, 4 pessoas, a contenção tem uma outra dificuldade, 3 pessoas, a dificuldade de outra. O relato das pessoas que falam assim, olha, eu achava que era meio exagerado, 5 pessoas para conter uma. Eu achava exagerado. Mas eu percebi que fica muito mais fácil fazer essa contenção com 5 do que com um só, do que com 2. Era um homem grande, ele conseguia até segurar um paciente com uma pessoa só. Eu falei, não, mas em 5 fica tranquilo para o grupo fazer. Eu falei, é isso mesmo. Eu percebo que quando eu tive contato com os profissionais da área de saúde, eles me apresentaram um protocolo, alguns não tinham noção nenhuma de exatamente time, quem faz o quê, quais são as dificuldades de cada posição, quais são os riscos para o paciente, quais são os riscos para ele, como transporta o paciente do ponto A ao ponto B. Tem gente que só sabia a ideia, que são 5 pessoas para segurar uma. E vou dizer, ainda tem muitas pessoas que nem sabem o que é o protocolo de 5. Não sabe. E digo mais, elas fazem a contenção de pacientes, mas fazem como? Do seu jeito. E essas pessoas, não tem nada de errado, porque não sabem, não têm o conhecimento. Se nós formos pesquisar, é um conhecimento ainda que tem que se desenvolver e muito, mas se desenvolver de forma estruturada, de forma embasada, de forma vivenciada. Prática, análise, erros, acertos, melhorias, evolução, conhecimento, treinamento, e aí vai. Não adianta nós falar de contenção de forma vazio. É um erro para todos. Então, coloco em risco a minha vida, a vida dos meus colegas e a vida do paciente, podendo levar um paciente a óbito, à morte, se eu não sei o que cada papel faz. Se, por exemplo, a pessoa que segura um braço, se ela se desesperar ou segura o tronco, na hora que o paciente cai, ela tem um conhecimento de imobilização na área de segurança e põe um joelho em cima do pescoço,
Às vezes o paciente psiquiátrico não sente dor. Ele se debatendo e eu travei o pescoço dele no chão, eu posso fazer uma lesão cervical e gravemente machucar. Se eu colocar o meu peso em cima do tórax de um paciente e ele é agitado, nós sabemos, vamos falar um pouco sobre a mecânica ventilatória. Então o gradil costal ele vai abrindo, né? Abrindo e fechando, porque os pulmões precisam, quando eu inspiro, abre o gradil costal, quando eu solto o ar. Então a mecânica ventilatória é comprometida quando alguém senta em cima do tórax. Então, opa, imobilizou o paciente ao chão. Aí viu que ele está se debatendo, alguém simplesmente vai lá e bum, senta em cima das costas do paciente. Cara, é legal a gente parar para pensar que diminui muito o risco eu utilizar o meu peso para restringir o movimento do paciente. Mas existe um porém quando eu faço isso. Eu preciso estar atento e cuidando da respiração do paciente. Se ele não está sofrendo a tal ponto, que daqui a pouco eu estou dificultando o processo respiratório dele, que é essencial para a vida. Daqui a pouco, se ele não conseguir respirar, ele vai morrer. E eu levei o paciente a óbito. Porque eu não tinha noção que sentar em cima do paciente ia dificultar a mecânica ventilatória e ele veio a óbito por causa disso. Então, eu tenho que estar tomando cuidado, diversos fatores, não só uma pessoa da equipe, todos. Se o paciente está agitado e batendo com a cabeça no chão, na hora de contenção ele quer sair, o tronco está imobilizado, ele fica batendo com a cabeça no chão. São inúmeras coisas que a gente precisa estar analisando no momento da contenção e são muito dinâmicas, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, esses fatores. Outro ponto que é importante quando a gente fala de paciente vir a óbito, quais são as possíveis lesões que podem acontecer quando aborda um paciente? Nós temos noções da abordagem inicial, a forma como eu levo o paciente, quais são os riscos que eu posso gerar para o paciente, quais são os riscos que pode ser gerado numa contenção para a equipe, para mim e para a minha equipe, no momento da contenção. Pode-se ter uma lesão de joelho? Já houve casos de rompimento de ligamento do joelho cruzado, ligamento de tornozelo, fraturas, né? Já houve casos de lesões no momento de conter que bateu a cabeça do paciente no solo. Então, eu ter ideia do tipo de abordagem, a intensidade dessa abordagem, os riscos, são fatores que levam à morte, dependendo do for. Então é preciso nós termos esse conhecimento para que a gente possa realmente direcionar o nível dessa contenção. Como a gente falou, existe um nível e existem inúmeros fatores. Dentro dessas lesões possíveis que pode acontecer, em que momento cada lesão pode acontecer? Quando o paciente já está deitado? Quando o paciente ainda está em pé? Quando ele está sentado? No transporte do paciente do ponto A ao ponto B? Às vezes na situação, na hora que põe na maca rígida para transpor para um hospital, dentro de uma unidade móvel, será que o paciente pode, se ele não tiver, vamos dizer, tranquilo, ou se ele não tiver bem imobilizado na maca rígida, ele pode ter acesso a algum material que pode pôr em risco a vida dele ou de outros. Então, o tipo de lesões, quais são os riscos, os cuidados que nós temos que ter, são também fatores muito relevantes para evitar a morte de um paciente psiquiátrico no momento da contenção física. Então, é um assunto que parece muito fácil, muito tranquilo de se fazer, mas que é embasado em diversos conhecimentos, vivências e realimentar com informações, precisam aprimorar. Então esse vídeo veio contribuir um pouquinho dentro do universo da contenção física de pacientes. O objetivo é ajudar você que está longe aí, trazer essas informações e não esqueça de inscrever-se no nosso canal no YouTube, né? Clica no sininho para receber a informação de quando a gente está postando mais informações. É importante também compartilhar o que você pensa sobre isso. Quais são as suas dúvidas?
O que para você acredita ser importante? O que você acha que não é relevante? Deixa seu comentário. É de grande importância a gente levar essa informação em cima das dúvidas de vocês. Eu vou tentar montar um material para que possa falar sobre isso, que com certeza a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Como é um assunto tão pouco falado, tão pouca informação, tudo que a gente puder trabalhar vai agregar num todo, para todo mundo. Então, não deixe de colocar aqui o seu comentário. Não deixe de colocar, não só assim, é um ótimo vídeo, mas o que realmente dessa 1 hora que a gente está falando aqui, sobre os riscos, a morte de um paciente psiquiátrico no momento da contenção, o que foi aqui dentro que deixou você mais curioso, que deixou você mais atento, que você vê que aquilo é importante? O que foi falado aqui, que eu acabei de falar, que realmente você vê que já passou por aquilo, ou que te instigou? Deixe seu comentário, é muito importante, não só para mim, mas para todos que assistem este vídeo, a sua dúvida, a sua vivência, ok? Se você gostou desse vídeo, também pode colocar, sem problema algum. Agradeço você ter ficado aqui, leve informações para mais pessoas, porque eu digo, amanhã pode ser eu que precise do seu auxílio como profissional da saúde. Amanhã pode ser alguém da minha família que precisa da sua ajuda para conter um familiar meu que perdeu a sua saúde, o seu equilíbrio mental. Ok? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.